Capítulo 364 Cooperação. A aproximação súbita de Zhao Feng deixou Mo Tianyi em um estado de alerta, sem poder recuar facilmente. Em termos de velocidade de ataque, a linhagem ocular de Zhao Feng ultrapassou facilmente a sua. Enfrentando esse tipo de oponente, Mo Tianyi e o homem de rosto amarelo sentiram-se extremamente tensos, com o coração na mão, não se atrevendo a relaxar. Zhao Feng, todos nós viemos do continente norte. Você realmente quer ser inimigo de nossa seita Yuan Celestial? O homem de rosto amarelo ameaçou, mas sua expressão cautelosa e desconfortável fez com que suas palavras ficassem confusas. A seita Yuan Celestial é uma das 10 grandes seitas e, não contando a seita Palácio do Gelo Místico, eles eram a força mais poderosa do continente norte que até mesmo ultrapassou os 3 países grandes. No entanto, Zhao Feng pareceu não ouvi-lo e se aproximou, nem sequer olhando para os dois. Zhao Feng, você ainda não é um verdadeiro gênio incomparável, então não pense que eu possa ser intimidado facilmente. Mo Tianyi finalmente não conseguiu se segurar e desencadeou seu ki espiritual, acenou sua mão fazendo o ar tremer, parecendo que montanhas invisíveis caiam céu abaixo. Palma secreta da grande montanha Yuan. Um brilhante ki espiritual verdadeiro de cor laranja, em forma de uma mão, brilhando num raio de 300 metros, varreu a área com uma enorme pressão de uma grande montanha de ferro. Quando aquela palma fora lançada, a área de terra circundante pareceu colapsar. O coração de Zhao Feng estremeceu quando seu sangue e ki espiritual verdadeiro foram pressionados. Era como se ele estivesse de frente para uma montanha inabalável e não importava o que ele fizesse, era inútil. Veng. Uma figura e trono de gelo apareceram atrás de Zhao Feng e ele momentaneamente lançou um golpe de palma, entrelaçando 2 poderes, o do raio e do gelo, e se comunicando com o Yuan Ki dos céus e da terra, criando uma enorme sombra de palma em forma de flor de gelo e relâmpago. A sombra de palma em forma de flor feita de relâmpago e gelo entrou em confronto com a palma secreta da grande montanha Yuan, explodindo instantaneamente. Boom! Uma parte da palma de relâmpago e gelo de repente foi refletida, retornando em direção de Zhao Feng, na qual ficou um pouco surpreso. Seu olho espiritual de Deus analisou as leis místicas na técnica palma secreta da grande montanha Yuan de Mo Tianyi e tentou se concentrar no ataque, mas inesperadamente continha alguma força remanescente nele. Felizmente, ele já tinha se preparado e as pétalas de 3 cores da gema de lótus o envolveu juntamente com a defesa de seu manto místico de fio celestial que bloqueou uma parte do dano. Ninguém teve a vantagem nesse embate. A palma secreta da grande montanha Yuan de Mo Tianyi contém 2 atributos, o do metal e o da terra. Aqueles no mesmo nível não podiam quebrá-lo, em vez disso, eles receberiam de volta o rebote de seus ataques. Zhao Feng percebeu. A menos que ele tivesse um poder incomparável como Yu Tianyao e o suprimisse completamente, seria uma batalha difícil. Na realidade, a melhor maneira de lidar com Mo Tianyi era através da linhagem ocular ou do leque de pêssego da lua imortal. No entanto, Zhao Feng não estava aqui para lutar contra Mo Tianyi. Yufei. Zhao Feng não continuou atacando e foi em direção de Zhao Yufei. Irmão Zhao Feng, você veio aqui especialmente por mim. Zhao Yufei sorriu. O objetivo de Zhao Feng era Zhao Yufei. Então vocês dois se conhecem. O homem de rosto amarelo soltou um suspiro enquanto Mo Tianyi compreendeu a situação. Quando na plataforma Estrela do Norte, Zhao Feng viu Zhao Yufei, mas eles não conversaram pessoalmente, em vez disso, simplesmente interagiram brevemente através de energia mental. Ele também havia feito isso com Shin Wuling, Kang Yui e Bei Moi. Naquela época, Zhao Feng estava se agarrando a cada segundo para melhorar, ou então essa cena não aconteceria. Zhao Yufei sentiu-se um pouco curiosa. Porque Zhao Feng de repente veio até ela. Ela percebeu que tanto o cabelo quanto o olho esquerdo de Zhao Feng ficaram azuis, e também eles estavam mais frios do que antes.
Há uma coisa que eu preciso e é a cooperação dos três. O olhar de Zhao Feng escaneou Mo Tianyi e o homem de rosto amarelo. Cooperação. Mo Tianyi não pôde evitar de se sentir surpreendido. Ele não conhecia bem o Zhao Feng e só o viu uma ou duas vezes. A única ligação entre eles era Zhao Yufei. E mesmo ela estava curiosa sobre a proposta de Zhao Feng. Em teoria, Zhao Feng podia se manter contra um gênio incomparável, e não temia nada na conferência do Santuário do Dragão Real. Zhao Feng não falou e olhou para os três. Shua. No instante seguinte, os quatro entraram em uma casa elegante. Mo Tianyi, Zhao Yufei e o homem de rosto amarelo estavam sentados cada um em uma cadeira. Em frente a eles estava Zhao Feng. Era assim que eles se comunicariam. Mo Tianyi e os outros dois ficaram surpresos. Eles não tinham pensado que a habilidade de energia mental de Zhao Feng alcançou tal nível. Esta é uma simples ilusão de energia mental. Zhao Feng sorriu fracamente. Afinal, ele pisou no antigo Dao da alma e abordou o livro incompleto do Olho Sombrio, portanto, teve uma compreensão mais profunda na energia mental. Esta cena foi baseada apenas em energia mental e ainda era muito áspera, e era fácil perceber se era ilusão ou não. Ninguém de fora poderia ver o que acontecia dentro. Ao mesmo tempo, na plataforma de ouro, os 9 soberanos frequentemente assistiam Zhao Feng. Eles podiam adivinhar uma ou duas coisas sobre o estado de Zhao Feng e dos outros 3. A benção do gênio dragão deste Zhao Feng está basicamente no mesmo nível dos 5 gênios incomparáveis. Alguns dos soberanos atribuíram grande importância a isso, pois os rankings da Conferência do Santuário do Dragão Real foram determinados pela quantidade de benção do gênio dragão. Apenas em termos de benção do gênio dragão, ele está realmente no nível deles. Sua única fraqueza é que ele ainda está um pouco fraco em poder de batalha em relação aos gênios incomparáveis. O homem grande de pele bronze analisou. A maioria dos soberanos assentiram com a cabeça. A razão pela qual Zhao Feng não perdeu para a fada Bingwei foi porque ele a suprimiu perfeitamente. Se fosse outro gênio incomparável no lugar dela, Zhao Feng provavelmente teria perdido horrivelmente. Tendo a benção do gênio dragão comparado a de um gênio incomparável, mas não a força de um. À medida que isso continuar, os outros gênios incomparáveis deixariam isso continuar. A soberana Biui sorriu. Até agora, a benção do gênio dragão de Zhao Feng era a menor dos 6, apenas próximo da fada Bingwei. No entanto, sua taxa de crescimento foi muito rápida e pode até superar um deles, se não a maioria. Contudo, sendo assim, como Zhao Feng não estaria ciente disso? Dentro da casa de ilusão de energia mental, Zhao Feng e Mo Tianyi conversaram por um tempo, mas no mundo físico se passou apenas uma respiração de tempo. Zhao Feng, você está querendo demais. Você quer que nós 3, discípulos da seita Yuan Celestial, o protejamos? Mo Tianyi disse em insatisfação. Já disse minhas condições. Eu os ajudarei a duplicar suas bênçãos do gênio dragão, além de oferecer o líquido sagrado da flor mística que ajudará Yufei a avançar. Se não estou errado, o nível de cultivo de Yufei está próximo do ápice do rank humano verdadeiro, mas seu ki espiritual verdadeiro é extremamente puro, o que aumentou os requisitos para que ela avance para o rank místico verdadeiro. Esta é obviamente uma cooperação de ganho mútuo. Zhao Feng os reiterou de suas condições. Seu acordo era muito bom, mas Mo Tianyi era esperto e tentou melhorar. Os olhos de Mo Tianyi brilharam. Zhao Feng, de nosso confronto de agora a pouco, ainda há uma diferença entre você e um verdadeiro gênio incomparável. Você carrega uma grande quantidade de bênção do gênio dragão e ofendeu a fada Bingwei. Uma vez que 2 dos gênios incomparáveis se juntarem, eles podem forçá-lo ao desespero. Quando Zhao Feng pediu proteção, como poderia Mo Tianyi não ver a situação?
Zhao Feng ainda estava um pouco fora de mão em comparação a um gênio incomparável, mas uma vez que ele alcançar o rank místico verdadeiro, encurtaria a lacuna entre eles. Esta era a fraqueza de Zhao Feng. Ele usou o óleo espiritual de Deus para controlar a situação e evitou deliberadamente os 5 gênios incomparáveis, mas agora que sua bênção do gênio dragão estava quase a par com eles, isso deixou a situação complicada. Zhao Feng, no momento em que você alcançar o rank místico verdadeiro, você se tornará o 6º gênio incomparável. Quem garante que você não nos atacará? O homem de rosto amarelo ainda estava cauteloso. Eu acredito no irmão Zhao Feng. Zhao Yufei confiava em Zhao Feng e estava disposta a cooperar. Portanto, Mu Tianyi e o outro acharam difícil discordar. Se eu tiver sucesso, vou tentar ajudar a seita Yuan Celestial até mesmo a assinar um contrato de sangue. Prometeu Zhao Feng. Ouvindo isso, o homem de rosto amarelo e Mu Tianyi ficaram mexidos. Nós não precisamos de um contrato de sangue. Eu acredito em Yufei e em você. Mu Tianyi acenou com a cabeça e os dois lados chegaram a um acordo. Mu Tianyi e companhia protegeriam Zhao Feng, enquanto Zhao Feng os ajudaria a aumentarem suas bênçãos do gênio dragão e daria a Zhao Yufei um pouco do líquido sagrado da flor mística, o que ajudaria a aumentar a força geral da seita Yuan Celestial. Finalmente, se Zhao Feng tiver sucesso, ele ajudaria a seita Yuan Celestial. Embora parecesse que não valia a pena para Zhao Feng, na realidade, era uma grande vitória. Afinal, com apenas mais um passo, Zhao Feng poderia alcançar o top 3 ou até mesmo o primeiro lugar da conferência do Santuário do Dragão Real. Em seguida, Zhao Feng, Mu Tianyi e companhia começaram a roubar os tokens do Dragão Real. Por causa do óleo espiritual de Deus, Zhao Feng facilmente poderia encontrar um, mas por sua bênção do gênio dragão ser grande demais, os outros podiam vê-lo de longe e fugiriam. Portanto, Zhao Feng fez Mu Tianyi e os outros dois os emboscarem com a ajuda do pequeno gato ladrão. Dentro de meio-dia, os 4 conseguiram emboscar 5 a 6 gênios, incluindo o gênio de primeira classe, Qin Ku. As bênçãos do gênio dragão de Mu Tianyi, Zhao Yufei e o homem de rosto amarelo tinham dobrado e sob os cuidados de Zhao Feng, a bênção do gênio dragão de Zhao Yufei estava próximo de Mu Tianyi. É hora de encontrar um lugar calmo e vocês me ajudarem. Zhao Feng acenou com a cabeça. Quanto à localização, ele já havia o encontrado há muito tempo e, ele projetou uma rota oculta difícil de ser detectada pelos outros. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng mais uma vez examinou a situação geral, prestando atenção à situação dos 5 gênios incomparáveis. Na direção do noroeste, Tantai Lanhui e Shishengtian juntaram-se e lutaram contra Yu Tianyao. Eles tornaram os céus escuros e montanhas dentro de vários quilômetros se quebraram. A fada Bingwei se escondeu e assistiu à luta entre Yu Tianyao, Tantai Lanhui e Shishengtian. Quanto aos gêmeos Tai Yun, eles estavam matando todos, sem qualquer compaixão. Este é o momento perfeito. Zhao Feng abriu o óleo espiritual de Deus e conduziu Mu Tianyi e os outros por um rio no canto sudeste e mergulharam. Logo depois, Zhao Feng chegou a uma caverna artificial nas profundezas do rio. Embora seja difícil encontrar este lugar, sua bênção do gênio dragão ainda é demais. Uma vez que alguém se aproxime, eles ainda poderão senti-lo. Mu Tianyi franziu ligeiramente a testa. Estou confiando no irmão Mu. Zhao Feng deu um sorriso que significava que ele teria sucesso, então imediatamente cruzou as pernas e fechou os olhos, não mais prestando atenção ao mundo exterior.